acabaram retornando com os mesmos erros que eu enviei para vocês lá na peça dos memoriais. Ou seja, eu fiz a correção da peça Os Memoriais para vocês. Nessa correção, eu fiz apontamentos para que a peça fosse corrigida. Eu não sei se vocês não abriram, eu não sei se vocês não olharam, mas vocês têm que olhar a peça que eu retorno. E quando eu não retorno a peça, eu digo, a peça não precisa de correções. Alguns alunos, né, na apelação, alguns alunos, são raras exceções, receberam de volta o comunicado de que não precisariam corrigir a peça porque a peça estava devidamente correta. Mas a grande maioria recebe com uma que outra sugestão e tal. Mas sempre que eu mando de volta a peça é porque ela está com sugestões de correção. Então vocês têm que abrir, olhar essa peça, ver o que foi sugerido para que vocês não retornem, não tornem a fazer ou não tornem a cometer os mesmos erros. E tiveram algumas peças que vieram com os erros exatamente iguais da peça de memoriais que eu tinha já enviado com as correções. Aí não adianta eu corrigir e mandar de volta se vocês não abrirem a peça corrigida e não olharem quais foram as correções, certo? Então é sempre importante que vocês façam o quê? Vocês olhem essa peça que eu estou retornando com as correções até para que vocês possam corrigir esta peça, certo, pessoal? Todo mundo conseguiu receber tranquilo as correções que eu enviei? As correções, não, desculpa, o material que eu enviei hoje? Todo mundo recebeu? Sim, né? Então, nós tivemos, na verdade, 3 materiais, que foi o modelo da peça, o material que falava sobre o tema e mais o acórdão. Pessoal, para esclarecer a vocês, tá? Quem está trabalhando, né? Deixa eu ver se tem aqui. Tem uma aluna que está comigo em uma sala sozinha. Bom, eu vou dizer para ela que daqui a pouco ela pode acompanhar pelo YouTube, porque eu acho que deve ser problema na internet. Na internet, que a internet... Ontem também nós tivemos uma turma que alguns alunos estavam com problema de acesso, certo, pessoal? Bom, retornando aqui. Então, pessoal, só para vocês saberem, aquele acórdão que foi publicado, que eu mandei para vocês, independentemente de qual foi a fundamentação que vocês utilizaram, tá? Na apelação, que vocês utilizaram nos memoriais, se vocês fizeram em nome do Ministério Público, se vocês fizeram em nome da defesa, independentemente, vocês poderão fazer o recurso dos embargos de declaração hoje. Por quê? Porque o problema do acórdão ele está no próprio acórdão. Então, não importa qual foi o tipo de fundamentação ou quais foram as fundamentações que vocês fizeram nas peças anteriores, que vocês poderão, sem problema nenhum, quem já leu o acórdão já deve ter localizado o problema dele, vocês poderão fazer o recurso de embargos de declaração, certo? Então, independentemente disso, vocês poderão fazer este recurso. Mas antes de nós começarmos a fazer o recurso, pessoal, é importante se dizer o seguinte: nós temos, tá, dentro da nossa legislação, uma série, um rol de recursos, né, taxativamente, de recursos que podem ser interpostos dentro do processo penal. Dentre esses recursos, nós vamos ter uma série de nomes e de nomenclaturas de recursos que vão ser interpostos de decisões tanto de primeira quanto de segunda instância. Também, muitas vezes, tá? Muitas vezes, alguns recursos poderão ser interpostos de decisões tomadas pelas próprias cortes superiores, tá? Pelo próprio STJ, só vou levantar aqui. Para ficar melhor, né? Caiu, acabou caindo aqui, mas para ficar melhor. Isto, assim ficou melhor, senão fica muito baixo a minha gravação. Bom, pessoal,
Então, num primeiro momento, nós temos que nos situar o que são embargos de declaração. Por mais que nós tenhamos a previsão dos embargos de declaração dentro do rol dos recursos, não necessariamente embargos de declaração, eles possuirão, né, a mesma modalidade, a mesma forma e a mesma incidência dos demais recursos. Por quê? Porque os embargos de declaração, eles, na verdade, né, esse recurso, a gente chama os embargos, né? Por que os embargos? Porque tem uma série de possibilidades aonde ele vai se adequar à sua proposição. Mas, via de regra, pessoal, embargos de declaração, eles são propostos quando a decisão, seja de primeira instância, seja de segunda instância, ela apresentar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade. São as 4 situações aonde o embargos de declaração ele será interposto, certo? Diferentemente do que acontece lá no processo civil, aqui no processo penal, nós temos um embargos de declaração que se apresenta em primeira instância e um embargos de declaração que se apresenta em segunda instância. Na essência, no peticionamento, ele é o mesmo, ele se dá da mesma forma, né? Com a diferenciação da prescrição legal, ou seja, da tipicidade do recurso, porque o de primeira instância, ele tem um artigo específico e o de segunda instância, ele tem outro artigo específico. O de primeira instância, ele vai ser endereçado ao juiz que proferiu a decisão e o de segunda instância ao relator da decisão. Então, o endereçamento também ele é diferenciado. E lá no processo civil, nós temos um único embargos de declaração, tanto da decisão de primeira instância quanto da decisão de segunda instância. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque se vocês forem fazer o exame da OAB, a prova da OAB, e vocês tiverem que fazer os embargos de declaração, vocês terão que ter muito claro se vocês estão embargando uma decisão de primeira instância ou uma decisão de segunda instância. Por quê? Porque se vocês estiverem embargando uma decisão de primeira instância, vocês terão que fazer uso do artigo, eu até separei aqui e coloquei lá para vocês, né? Vocês terão que fazer uso do artigo 382 do Código de Processo Penal. Se vocês olharem, se vocês prestarem atenção, o artigo 382, ele não está dentro do rol dos recursos do CPP. O artigo 382, ele é o segundo artigo dentro do tema, dentro da sentença. Então, se vocês forem procurar os embargos de declaração de decisão de primeiro grau dentro do rol de recursos, vocês não vão encontrar. Por quê? Porque ele vai estar previsto dentro do tema sentença, ou seja, ele está antes da descrição, está antes do rol de recursos, certo? Então, se nós analisarmos o artigo 382, que está dentro do rol, né, descrito ali da sentença e não como recurso, ele vai nos dizer o seguinte: qualquer das partes, tanto acusação quanto defesa, quanto assistência da acusação, poderá, no prazo de 2 dias, pedir, tá? Você não vai interpor, então, percebam a importância de se entender. Pedir ao juiz que esclareça a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Então, vocês não estão pedindo ao juízo de segunda instância que ele faça o quê? Que ele modifique a sentença, que ele altere o seu julgado. Vocês pedem ao juiz para que ele esclareça a sentença, sempre que nela tiver pontos que possam tornar ela ambígua, obscura, contraditória ou omissa. Pessoal, é muito importante que vocês entendam, certo? Muitas vezes o problema da sentença, ele é um problema material, ele é um problema formal. O que isso quer dizer? O problema da sentença é que
vamos supor, né? Nesta era digital de copy e cole, né? De copiar e colar, pode acontecer que você tenha lá um relatório aonde apresente, por exemplo, o nome de um réu, a atribuição de um fato criminoso, de um tipo penal, mas lá no dispositivo você vai ter a condenação do réu por um outro tipo penal. Bom, o que que isso normalmente é? Erro material. Por quê? Porque nesse condão de copiar e colar sentenças, muitas vezes você usa uma matriz, e quem é estagiário aí sabe do que eu estou falando, você tem uma matriz de sentença e você só vai adequando ela ao caso, né? Então você vai, sempre que você for julgar uma lesão corporal, você vai pegar uma matriz de sentença que já tenha sido julgada, e isso é muito normal. É algo que causa nulidade? Não, você vai usar até mesmo para tentar celeridade e também um prazo menor no momento de proferir a sentença. Isso acontece com todo mundo, acontece em todos os cartórios, então isso não é novidade para ninguém. O que eu estou falando aqui não é coisa de outro mundo. Todo mundo sabe do que eu estou falando e erros acontecem. Estes erros formais, estes erros materiais, eles podem ser corrigidos pelo juiz sem a necessidade de interposição de embargos de declaração. Se o juiz se der conta disso, ele mesmo corrige sem a necessidade de você pedir para que ele faça isso. Bom, ele não se deu conta disso, bom, aí você pode fazer um pedido, um simples peticionamento, certo? Um simples peticionamento. Agora, tá? Agora, se a sentença apresentar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade no seu julgamento, aí sim. Aí você vai interpor os embargos de declaração para que o juiz esclareça esse ponto controvertido. Certo, pessoal? Outra questão muito importante: por mais que o Código de Processo Penal não estabeleça esta possibilidade, a gente pode interpor embargos de declaração com efeitos de pré-questionamento. O que é isso, né? Por mais que a sentença ela não apresente contradição, obscuridade, omissão, você pode interpor os embargos de declaração e você vai descrever lá: embargos de declaração interpostos exclusivamente com a finalidade de pré-questionar o feito. Ou seja, é alguma matéria, é algum assunto que o juiz não mencionou na sentença, mas que você quer que seja pré-questionado para que você, já pensando no recurso especial ou extraordinário, o juiz se manifeste ou não. Provavelmente, né, 99,9% das vezes o juiz vai decidir, né, este teu recurso, estes teus embargos de declaração, e ele vai te dizer o seguinte, né? Deixo de acolher os embargos de declaração, eis que não demonstra a decisão proferida, obscuridade, contradição ou omissão, mas o feito está pré-questionado. Por quê, pessoal? Porque se você não fizer esse pré-questionamento, no momento em que você for interpor o recurso especial ou o recurso extraordinário, ele pode não ser conhecido pela justificativa do julgador, que a gente conhece muito claro, de que o feito, né, de que aquela matéria, ela foi suprimida, ela não foi enfrentada em todas as instâncias. Então, os embargos de declaração, pela jurisprudência, que é pacífica, ele pode ser, sim, manuseado para pré-questionamento do feito. Eu faço muito isso, tá? Os embargos não são conhecidos, mas eu pré-questionei a matéria para que lá, no momento de interpor o recurso especial ou extraordinário, eu não enfrente o problema da supressão de instância, certo, gente? Outra coisa que é muito importante, tá? Outra coisa que é muito importante. Eu tenho um prazo aqui, pessoal, diferente do prazo dos embargos de declaração lá do processo civil, certo? Lá no processo civil, o meu prazo de embargos de declaração é 5 dias. É um prazo razoavelmente confortável. Aqui no processo penal, o meu prazo é de 2 dias.
2 dias. Então, é um prazo extremamente enxuto, é um prazo extremamente apertado, certo? Então, a partir do momento em que você for intimado da decisão, né, seja de primeira, seja de segunda instância, no primeiro dia útil subsequente à tua intimação, começa a contar o prazo de 2 dias para a interposição destes embargos declaratórios. Então, normalmente, você vai ter aí menos do que, né, muito menos do que 48 horas para interpor este recurso. O que é diferente lá do juízo civil, porque lá você tem 5 dias e esses 5 dias ainda são 5 dias úteis e não 5 dias corridos, como né, como acontece no prazo aqui do processo penal. E no caso dos embargos de declaração, é muito mais apertado ainda, porque eu tenho 2 dias, né? 2 dias, é um prazo extremamente curto. Depois eu vou falar dos efeitos, né? Do efeito suspensivo aqui. Mas, pessoal, os embargos de declaração, por mais que eles tenham, né, a nomenclatura de recursos, porque recurso normalmente ele vai se dar, a finalidade do recurso é provocar uma nova decisão em relação a uma decisão que já foi dada e que não houve conformidade em relação a ela. Mas aqui nos embargos de declaração, o juiz, o desembargador, a Câmara, quem julgou, ele não poderá modificar a decisão. O que ele poderá é corrigir a decisão. Mas se ele absolveu, ele não pode condenar. Se ele reconheceu determinada agravante, ele não poderá modificar. O que ele poderá é corrigir, né, eventuais omissões, obscuridades, contradições ou ambiguidades que essa decisão poderá apresentar. Mas como a nossa tradição, né, o nosso costume, ele entende os embargos de declaração como recurso, ele acaba integrando o rol dos recursos aqui. Sempre lembrando, no processo penal, o que integra o rol dos recursos é os embargos de declaração de segunda instância, certo? Porque os embargos de declaração de primeira instância, que recebem um nome carinhoso ou pejorativo, como vocês queiram, né? De embarguinhos. Os embargos de declaração de segunda instância são embargos. Os embargos de declaração de primeira instância, eles recebem um nome de embarguinhos, tá? Eles vão estar localizados no artigo 382 do CPP, que é um artigo relativo à sentença. Então, vocês não vão encontrar um artigo para os embargos de declaração de primeira instância dentro do rol de recursos, certo? Bom, pessoal, superado isso, eu vou ter que analisar, então, dentro dos recursos, aonde eu vou encontrar os embargos de declaração. Bom, os embargos de declaração, eles vão estar previstos no Código de Processo Penal, lá no artigo 619, né? Do 619 em diante. Se vocês pegarem um Código de Processo Penal, eu tô com o código aqui na mão, vocês vão ver que os embargos de declaração, eles estão previstos do artigo 619 ao artigo 620, ou seja, são 2 artigos só que vão determinar de que forma estes embargos de declaração terão a sua vida processual dentro do processo. São 2 artigos só, sendo que o artigo 619, ele só tem o caput, e o artigo 620, ele vai ter o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, mas mesmo assim é uma matéria, é uma previsão extremamente enxuta em relação a esse artigo. O que vai dispor o artigo 619? Eu vou ler direto do meu Código de Processo Penal aqui. Vocês têm aí no material que eu mandei para vocês, tá? Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos. Lembram que lá no 382, você não fala em opor embargos, você fala em pedir ao juiz que explique a sentença ou que declare a sentença.
Lá não fala em interpor recurso, lá se fala em declarar a sentença, certo? Então já percebam a grande diferença aqui. Bom, opor embargos de declaração no prazo de 2 dias. No mesmo prazo dos embarguinhos do 382, é o prazo dos embargos aqui do 619. De 2 dias contados da publicação. Quando houver na sentença, né, houver na decisão, houver no acórdão, e muitas vezes, pessoal, olha a dica que eu tô dando aqui de professora de cursinho. Muitas vezes, no momento em que vocês vão fazer a prova ou vocês vão fazer o concurso, olhe o problema, né? Porque o artigo 619, ele usa a palavra sentença. Então, o aluno se confunde. Bom, se o 619 ele está falando em sentença, é porque ele está se referindo à decisão de primeiro grau. Não, pessoal. O artigo 619, ele usa a nomenclatura sentença no sentido de decisão, tá? De decisão. Mas percebam, o início do artigo 619, ele deixa muito claro, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas poderão ser opostos embargos de declaração. Eu não tenho decisão de primeiro grau de tribunais de apelação, câmaras ou turmas, lembram? As decisões colegiadas, elas sempre são decisões de segundo grau, com exceção das turmas recursais no GECRIM, que aí eu tenho uma decisão que não é de segundo grau, mas ela é uma decisão colegiada. Depois a gente vai falar do GECRIM também, dos embargos de declaração do GECRIM, certo? Então, esta palavra, se vocês quiserem anotar no código de vocês, esta palavra sentença, ela pode ser considerada o maior pega-ratão dos embargos de declaração, porque essa palavra sentença induz o aluno, induz o candidato a erro, porque o aluno acha que essa palavra sentença está relacionada à decisão de primeira instância, porque a gente fala sentença. O Código de Processo Penal usa a nomenclatura sentença para essa decisão de primeira instância, mas não é. Esta palavra sentença, ela só se refere à decisão. Aqui eu estou falando de decisões de segunda instância, certo? Então não confundam. E muitas vezes essa é uma confusão que ela aparece e ela aparece de uma maneira muito clara. Por quê? Porque na hora de você fazer os embargos de declaração que vocês vão fazer hoje, de um acórdão de segunda instância, o aluno vai se utilizar do artigo 619. Só que aí quando ele precisa fazer o embargo de declaração da sentença de primeira instância, ele vai procurar, né? Ele vai procurar qual é o artigo correspondente ao recurso que ele precisa interpor, que é embargos de declaração, os embargos de uma decisão de primeira instância. Bom, como ele não vai encontrar, e muitas vezes desavisado, ele vai procurar dentro do rol dos recursos, e aí ele vai achar o 619, e dentro do 619 ele vai encontrar a nomenclatura sentença, ele faz o quê? Desavisadamente, ele vai interpor embargos de declaração, usando como precedente legal o artigo 619. O que faz com que o recurso dele, num concurso, né, público, numa prova da OAB, seja fulminado. Por quê? Porque ele usou o quê? O precedente legal errado. Sentença de primeiro grau 382, certo? Então, não façam essa confusão. Parece uma coisa boba, né? Muito boba. Mas na hora em que você tá nervoso, na hora em que você tá lá prestando um concurso público, na hora em que a tua adrenalina tá 1000, muitas vezes dá um branco. Vocês sabem disso, né? Não preciso explicar isso para vocês. Dá um branco. Dando esse branco, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão procurar dentro dos recursos.
Acharam lá os 619, embargos de declaração. Beleza, tô salvo. Aí vocês vão ler lá os embargos de declaração. Aí vai ter a palavra sentença, tô feito. Achei o artigo para embasar o meu recurso. Só que não, tá? Só que não. Porque os embargos de declaração de sentença de primeiro grau, obrigatoriamente vocês vão ter que embasar pelo artigo 382 do CPP e não pelo 619, certo, gente? Entendido isso? Alguma dúvida? Isso é muito. Eu até vou abrir o chat aqui se alguém tiver alguma pergunta. Isso, pessoal, vocês precisam entender, certo? Entenderam? Certo, né? Sim, né? Muitas vezes parece besteira a gente chamar atenção para isso. Mas lá no momento da prova, no momento do nervosismo, no momento da adrenalina, no momento em que o tempo está passando, que você quer encontrar, você precisa encontrar o dispositivo legal para embasar o teu recurso, você vai procurar. E aí você vai procurar e vai encontrar. Encontrou a palavra sentença, tô feito. Achei o recurso. Achei o embasamento do meu recurso. Só que tem que tomar cuidado, porque isso é pega ratão, certo? Beleza, pessoal. Os embargos de declaração da sentença de primeiro grau, sim, Michele. Ao invés de você embasar no 619, você vai embasar no 382. O que parece um contrassenso, né? Porque se você for procurar, o 382, ele vai estar dentro justamente da previsão da sentença. Ele não vai aparecer aqui como recurso, ele é o segundo artigo dentro das previsões da sentença. Então, imagine você, tu tá lá extremamente nervosa, tentando encontrar, se você não tiver muita clareza nisso, tu não vai se deter lá na sentença, você vai direto para o 619. E aí, quando o 619 erroneamente usa a palavra sentença, bom, aí tu tá feita, tu vai achar, efetivamente, é esse artigo que eu vou utilizar. E não é um erro grave que se comete e muitas vezes é uma falta realmente de alguém já ter te chamado a atenção para isso. Né? Então, é algo que precisa ser, tu precisa conhecer isso para no momento de você fazer os embargos de declaração, você ter muito claro essa questão, que ela é uma questão bem pontual e aparece muito nos concursos. Pessoal, vamos só lembrar aqui, todos vocês sabem decore e salteado, pelo menos é o que eu acho, né? Mas todos vocês sabem aqui decore e salteado, a gente só vai lembrar. O que é, né? Ou do que se trata uma ambiguidade, uma obscuridade, uma contradição, uma omissão numa sentença, né? O que seria uma sentença ambígua, tá? A sentença ambígua ou a decisão ambígua é aquela decisão que ela vai permitir 2, 3 diversas interpretações, ou seja, aquela sentença que vai te possibilitar diversas interpretações, ou seja, aquela que não ficou claro qual era, né, efetivamente a linha, o norte que o julgador queria dar. Bom, ela pode ter uma série de interpretações. O que é uma decisão obscura? O que é obscuridade numa sentença? Bom, a obscuridade é aquela em que você não tem efetivamente clareza, certeza, né? Na redação. Não é possível você ter certeza qual foi efetivamente o pensamento, a decisão exposta pelo julgador. Bom, ele fala um pouquinho disso, ele fala um pouquinho daquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive uma sentença, pessoal, inclusive ela está... o processo agora voltou, né? Voltou e eu briguei até... na verdade, nem era penal, nem era processo penal, era processo civil. Mas era muito engraçado, era muito triste, na verdade. Mas quando o juiz, e foi uma decisão de primeiro grau, quando o juiz foi proferir a sentença, que eu não acredito que tenha sido o juiz, o que acabou acontecendo? Acabou que
foi pego recortes de vários outros julgados. Então, você tinha um parágrafo de um julgado, um parágrafo de outro julgado, um parágrafo de outro julgado e tal. E quando eu fui abrir, né, veio publicado, veio a nota de expediente, eu vi lá o resultado, eu tinha perdido, né, a sentença foi improcedente. Aí eu pensei, meu Deus, mas tá muito estranho, né, tá muito estranho. Aí eu fui abrir lá no próprio sistema a sentença. E aí você percebia que a sentença ela era uma colcha de retalhos. Por quê? Eu ainda devo ter essa sentença guardada. Se eu não vou publicar aqui, mas se alguém quiser, eu ainda posso localizar para vocês verem. Então, você tinha lá um parágrafo, era muito claro, né? Um parágrafo com fonte tal, letra tal, com espaçamento tal. Aí você via aqui embaixo tinha sido colado um parágrafo com outra fonte, com outro espaçamento e que dizia de outra coisa. Então, a gente estava falando sobre uma ação de revisão de contratos, né? Uma ação revisional. E aí tinha um parágrafo lá no meio que falava, né? E aí você pode dizer, ah, professora, mas pode ser contraditório. Também poderia ser, mas ela estava muito mais como obscura. Aí o parágrafo, ele falava sobre revisão, mas lá pelas tantas tinha a palavra revisão de aluguel, e o meu contrato era um contrato bancário, que eu estava pedindo a revisão. Então era uma confusão, você não conseguia entender qual era o pensamento, qual era a decisão que o julgador tinha exposto, porque era uma colcha de retalhos. Então, era muito claro que aquela decisão ela era obscura, você não conseguia entender. Contradição, pessoal. Bom, né? O que a contradição ela vai apresentar? Normalmente, a decisão e a fundamentação, elas colidem, ou seja, elas são contraditórias entre elas. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor, deixa eu pensar alguma coisa aqui. Furto, né? Crime de furto. Nós temos decisões que dizem que quando o furto ele é qualificado, né? Vamos supor, rompimento de obstáculo, né? Um furto com rompimento de obstáculo. Há entendimento de que se eu tenho um furto qualificado, né, por exemplo, rompimento de obstáculo, não pode incidir a causa de aumento de pena, por exemplo, furto noturno. Se eu tenho a qualificadora, eu não posso somar a esta qualificadora. Entendimento, tá, pessoal? Entendimento. Eu não poderia somar a esta qualificadora, rompimento de obstáculo, a causa de aumento de pena, ou como vocês muitas vezes conhecem aí, a majorante do furto noturno, porque aumenta a pena. Então, há um entendimento que diz que, se ele é qualificado, não vai somar-se a esta qualificadora a causa de aumento de pena furto noturno, porque já estaria contemplada pela qualificadora. É o entendimento, certo? Então, supomos, eu sou a juíza ou eu sou o tribunal. Em toda a minha fundamentação, eu defendo de que não há possibilidade de se somar ou de se atribuir a qualificadora e o